Eu adoro procurar conteúdo na internet. Eu gosto de ver mais possibilidades, mais conhecimentos e refinar o que eu faço, né? Então isso é bem bacana. Mas eu fico muito surpreso quando eu vejo conteúdos daquele tipo: fature 8 mil por mês sem pensar, sem esforço, sem ficar na tela. Ou se aposente de forma rápida. Isso eu não consigo fazer. Talvez eu não consiga porque não consiga mesmo, ou talvez porque isso seja uma promessa que não faça muito sentido. Aqui nesse canal eu sempre vou te dar sacadas e ensinar estratégias que sim têm risco, mas que, se bem utilizadas, vão garantir uma boa grana. E hoje eu vou te ensinar uma forma inteligente de dualizar as calls que você já tem ou até uma operação principal com o risco da venda de put. Essa estratégia foi criada na nossa comunidade, foi criada por mim na nossa comunidade e nós chamamos ela de Booster Leão. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer um acordo bem bacana. Se você não conhece o canal, você não vai dar like agora, você vai assistir todo esse conteúdo e, se ele agregar o seu operacional, aumentar a sua caixinha de ferramentas, aí sim você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós colocamos aqui toda semana. E quem já é do canal, já conhece o trabalho sério que a gente faz por aqui, já chega deixando aquele like na confiança. O conteúdo de hoje é um conteúdo mais avançado, para quem já é um operador mais avançado ali, pelo menos nível intermediário mais avançado. Eu tenho que entender muito bem os riscos das posições que eu estou montando, mas são posições extremamente lucrativas. O nosso Booster Leão também é baseado em outras estratégias que nós aprendemos, que eu aprendi anteriormente com meus professores, principalmente com o Mestre Su, que é uma referência no nosso mercado, né? E quem não gosta do Mestre Su, bom operador normalmente não é. Mas vamos lá. Como é que funciona essa operação fantástica? Lembrando, primeiro a gente tem que pensar em risco. Risco dela é o risco de uma venda de put. Mas aqui eu tenho um tempo de exposição menor. Em vez de fazer um booster tradicional, eu vou fazer um booster com uma variaçãozinha temporal. Vamos dar uma olhadinha na tela, que eu acho que você vai gostar bastante dessa posição, e depois eu mostro todas as possibilidades que ela abrange. Cá estamos na nossa tela mega tecnológica, né? Um linkzinho RTD na planilha de Excel. Isso aqui é coisa de operador raiz, operador de verdade, não é qualquer coisinha não, mas vamos lá. Como funciona essa estrutura? BOVA 11, nesse momento, está custando próximo a R$ 141. Essa estrutura que a gente vai montar, ela tem um risco semelhante ao da venda de put. Então eu tenho que montar essa estrutura sabendo que meu risco é para baixo. Se o papel desabar, é meu problema. Se ele subir de forma moderada, ou até uma alta não é problema para mim aqui. Uma queda moderada, a estrutura segura. E uma lateralidade é o melhor dos mundos. Como funciona essa estrutura? Se o BOVA está 141, e lembre-se, como meu risco é para baixo, naturalmente eu não vou montar isso aqui perto de resistências, vou montar perto de regiões de suporte ou consolidações firmadas, né? Então eu vou dar uma olhadinha na BOVA W32, que é o strike 143. É uma put R$ 2 dentro do dinheiro. Vou colocar a legenda aqui para ficar mais simples também. Aqui eu tenho strike, aqui eu tenho a opção propriamente dita, aqui eu tenho a quantidade, daqui a pouquinho a gente vai colocar uma quantidade simulada aqui. Aqui eu tenho o prêmio da posição, aqui eu tenho o total, que seria a quantidade vezes o prêmio, aqui eu tenho o vencimento e aqui eu tenho os dias úteis até o vencimento, né? Show de bola a nossa legenda. Então eu vou comprar esse camarada aqui, vou comprar ele, comprar uma put de strike 143 lá para o vencimento de novembro. Então nota que eu estou no vencimento de outubro agora quando eu estou gravando esse vídeo. Faltam 43 dias úteis, né? Falta mais de um mês, mais ou menos um mês para o vencimento. Vou comprar 1000 unidades aqui, eu vou simular com 1000 unidades. E aí eu vou vender, put bem na linha do dinheiro, vou vender aqui a BOVA no strike 141, que é a BOVA W31. Uma trava de baixa, isso aqui é uma trava de baixa com put. Quando ela está mais longe do seu vencimento, ela tende a custar menos, porque a trava de baixa, embora seja uma operação direcional, ela precisa de tempo para queimar o valor extrínseco das opções. Então, quanto mais longe, ela é mais barata. Então, nisso, a gente se baseia para montar o Booster Leão. Lembrando que botar o nome de estratégia, né? Booster Leão. Show de bola. Então, essa trava, ela tende a ser mais barata do que uma trava no vencimento atual. Então, até a gente pode até comparar. Essa trava hoje está custando este cara menos esse cara, né? Ela custa 75 centavos. Se eu for verificar uma trava no vencimento atual, aqui a BOVA V31 e BOVA V41, que agora 143 e 141, a mesma coisa, né? Se eu for verificar o valor dela, é diferente. A gente está
seriam 90 centavos. Nobre, 10 centavos somente diferença? Mais ou menos, você vai ver que mais ou menos. Quando eu for montar essa posição, eu quero montar zero custo e me arriscando o mínimo possível. Então, o que eu vou fazer para a montagem do nosso Booster Leão? Então, é uma trava de débito, uma trava de baixa com put dentro do dinheiro. Só que eu quero ficar pouco tempo exposto, ela custa 80 centavos. Então, eu vou vender a opção mais fora do dinheiro possível, com o vencimento mais curto possível. Como assim? Para pagar essa conta aqui, eu vou vender uma BOVA V, então no vencimento que a gente está, 141 na linha do dinheiro. Se eu conseguir fora do dinheiro, melhor ainda, mas aqui eu não consegui pelo preço, W1. Então, é um vencimento semanal esse cara aqui, né? Então, eu vendi 1.000 aqui e vendi 1.000 aqui. Então, eu estou comprando 1.000, vendendo 1.000 e vendendo 1.000. Se eu somar essa posição, eu vou verificar que aqui fica negativo, porque eu estou recebendo, né? Fica negativo em R$350. Nobre, o que eu posso fazer? Eu posso montar essa quantidade, receber essa grana e aproveitar a posição? Pode. Ou se eu quiser correr menos risco ainda, eu posso diminuir essa quantidade. Eu posso, em vez de vender 1 quilo aqui, eu vendo 700. Então, eu monto ali no 0 a 0 praticamente. Tá? Agora está pagando R$9, mas essa diferença aqui no book a gente consegue tirar. Está recebendo 11 agora, enfim. Né? E qual a vantagem dessa estrutura? Essa trava aqui, a parte da trava, efetivamente, onde eu tenho a put comprada no 143 e a put vendida no 141, essa parte não tem risco. O meu risco é esse camarada aqui. Então, nesse caso, o meu risco são 700 put no strike 141, que também não é no 141. Se a gente for ver a assunção aqui, eu estaria recebendo nas travas, numa queda, né? Na trava, eu estou recebendo R$2 vezes a quantidade. E se eu dividir esse valor das travas pela quantidade de put OTM ali vendida, que é o meu risco, então seria 2.000 dividido por 700. Eu vou achar 2,85. Então, a assunção dessa estrutura é o strike da put vendida, somando aqui, subtraindo, né, dos 2,85. A assunção é mais ou menos nos R$138. Aqui seria o meu risco teórico. Por que teórico, Nobre? Porque numa queda, essa trava aqui ela não sensibilizou também. Então, ela demora para sensibilizar. Então, numa queda, a minha assunção aqui efetivamente vai ficar ali perto dos 139, 139 alguma coisinha. Mas o meu risco é somente sobre 700 put. E qual a vantagem dessa estrutura? Bom, o que pode acontecer no mercado quando eu monto qualquer posição? Ou ele sobe, ou ele cai, ou ele fica de lado. Vamos ver cada possibilidade aqui. Se o mercado subir, essa posição aqui eu estou exposto somente em 9 dias úteis. Se ficar acima de 141, essa put vendida no semanal, ela vira pó. Ela deixa de existir. Eu ganhei essa trava aqui. Se eu quiser só zerar a trava e colocar no bolso, eu posso, mas tem mais possibilidades que eu posso fazer e eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Se porventura o papel ficar de lado, se ele ficar somente lateral, eu posso ir rolando essa put aqui, reduzindo ou colocando grana no bolso. Né? Posso usar como renda, enfim, porque a put está parcialmente coberta pela trava. Notem que eu falei parcialmente coberto. Se você for montar essa posição, você precisa ter na conta o dinheiro para assumir o papel nessa put aqui, que seriam mais ou menos ali os 140, vamos considerar 140, a assunção é abaixo, mas vou considerar 140 porque nós somos prudentes, né? Vezes a quantidade. Então, aqui nesse exemplo, eu teria que ter R$98.000. Posso fazer menor? Não, pode. Quando é que é bacana também montar essa posição? Quando eu tenho call vendida e estou com receio do mercado continuar subindo. Mas, Nobre, se o mercado subir, essa posição aqui não vai me dar lucro, porque a trava vai ficar fora do dinheiro. Não vai, mas eu tenho uma trava para cobrir novas posições. Então, na lateralidade, pode virar uma posição de renda. Posso ir só rolando essa put no semanal e embolsando grana até chegar ao vencimento da trava. Tá? E se cair? Se cair, a gente já sabe que nosso ponto de assunção é no 138. E, assim, teoricamente 138, né? Porque numa queda muito forte, a trava não vai ter sensibilizado totalmente. Mas, se cair, eu posso zerar a trava, pegar a grana da trava que eu zerei e rolar essa put mais para baixo. Numa queda muito forte, o meu risco é esse camarada aqui que eu estou exposto por cerca de uma semana aproximadamente. Notem que não é uma posição sem risco, não é uma posição que você não pode estudar, não é uma posição mágica.
mas é uma posição muito bacana e que eu fico pouco tempo exposto. Na alta, me sobram as travas e eu posso utilizá-la de colchão para outras operações. Na queda, eu sofro sob uma quantidade menor de put e a trava me ajuda ali na posição. E na lateralidade, vira uma posição que eu posso até desmontar, colocando dinheiro no bolso, ou simplesmente rolando a put no semanal para ganhar grana, já que eu tenho as travas posicionadas lá para o vencimento de novembro. Eu quero mostrar para vocês também algumas possibilidades que eu tenho quando essa put virar pó, porque sim, o meu risco é de 700 put no semanal. Quando a put vira pó, eu posso assumir um novo risco. Você concorda comigo? Se zerou o risco anterior, eu posso assumir um novo risco. Vamos dar uma olhadinha nas possibilidades quando essa put curta vira pó. É muito bacana. E agora, da nossa lousa mega tecnológica, né, que é mais antiga no canal, vai lembrar que a gente fazia isso. Vamos ver as possibilidades dessa posição. Imagina o seguinte, tá? Vamos para a posição que a gente já estava. Eu estava comprado lá em 1000 da W do strike 143. Estava vendido em 1000 na W de strike 141. É um garrancho? É um garrancho, pessoal. Mas geralmente é o preço, né? 41. Show de bola. E para pagar a conta, eu vendi 700 da V 141 W1, que é um semanal. Se o papel ficou de lado, a gente já sabe que é rolagem semanal, coloca a grana no bolso toda semana. Se subiu, a gente sabe que esse camarada vira pó e na queda eu já sei onde o calo aperta, né? Então, digamos que esse cara virou pó, ficou levemente acima do 141, até subiu um pouco, né? O que vai acontecer? Bom, se porventura estiver no mesmo patamar, mais ou menos no mesmo patamar, vocês lembram que eu tinha risco de 700 put. Eu posso tomar de novo esse risco, né? Eu posso comprar mais 1000 aqui, na W do strike 143, vender 1000 na W do strike 141, e agora vender 700 na V 141 W2. Show de bola! Eu só assumi um novo risco, e notem que agora eu tenho a quantidade dobrada de travas. Antes o meu risco era mais ou menos no 139, agora o meu risco já está bem mais abaixo, porque aqui numa queda eu tenho 2 vezes 2.000 travas, então eu tenho R$4.000 da trava numa queda. Se eu dividir isso aqui pelas 700 put, vai ficar o seguinte, aqui está fácil de fazer, né? Vamos lá. Então se eu dividir 40 por 7, eu vou achar 5,71. O que significa isso? Quer dizer que é o strike da put vendida, 141, menos os R$5,71 que eu achei ali. Então, agora o meu calo aperta lá no 135. Já ficou bem mais confortável, né? O risco de 700 put lá no strike 145. Então, notem que quando a put curta aposinhou, eu posso aumentar a mão sem aumentar risco. Isso daqui já é uma alavancagem limpa, porque eu estou utilizando o risco que eu estava correndo antes para aumentar a posição. Mas nem é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui está bem bacana, porque olha como é que ficou a posição já, né? Eu já estou com 2.000 na W do strike 143, vendido em 2.000 na W do strike 141, e vendido aqui em 700 somente da V141 W2, né? Que foi na semana seguinte. Então aqui já está melhorando. Eu posso fazendo isso indefinidamente, né? Se eu quiser aumentando, na verdade não indefinidamente, mas eu posso fazendo isso até chegar ao vencimento desse cara aqui e depois colocar no bolso. Aqui é a mesma coisa. Se subir, a put curta vira pó e eu tenho esses 2 kg de trava. Se cair, o meu buraco está lá mais abaixo, é mais tranquilo. E se ficar de lado, é renda semanal, ao que eu posso desmontar a posição e colocar no bolso. Uma outra possibilidade bem bacana que nós temos nessa posição é o seguinte, vamos lá para a posição inicial, né? Eu estava comprado em 1000 da W 143, estava vendido em 1000 da W de strike 141 e eu estava vendido em 700 da V 141 W1, né? Semanal aqui. Aí digamos que o mercado subiu, essa put curta aqui virou pó. Aí digamos que o mercado foi lá para 145 bova, né? Foi para R$145. Nossa, o pessoal pode pensar o seguinte, Nobre, mas essa posição não está legal, essa trava não está bacana, porque ela está fora do dinheiro. E efetivamente, se você olhar só ela, não faz sentido nenhum. Mas até se eu quisesse vender put, digamos se eu acreditasse na continuidade da alta, quisesse vender uma put e montar travas de alta com call, fazer uma SIGO, eu poderia fazer uma quantidade menor, que poderia vender 500
put na linha do dinheiro aqui de uma W, ó, já estou no vencimento de novembro, W145. Ela está na linha do dinheiro, eu poderia usar essa grana para montar travas de alta na continuidade da alta. Se eu não tivesse essas travas aqui, eu ia ficar muito mais tenso de fazer essa posição. Porque numa queda eu estou numa put de 145. Aqui não. Eu estou numa put de 145, mas uma queda forte, olha o que acontece. Eu recebo R$2 por trava aqui, então eu recebo R$2.000. Se eu estou vendido em 500 put, eu divido esse valor por 500. Aqui eu vou encontrar 4. É só eu diminuir o strike dessa put aqui, diminui R$4. Então, eu vou apanhar nessa posição somente abaixo de 140. Já fica muito mais confortável. Isso significa que numa queda, é só eu pegar o dinheiro da trava e rolar essa put lá, mais ou menos para o strike 140. Eu já fico mais confiante. É como se eu tivesse um colchão aqui para amortecer uma queda, caso o ativo venha a reverter, venha a virar, né? E outra possibilidade também, se o mercado subir mais um pouco, o mercado está 146, o BOVA subiu mais um pouquinho, e eu tinha aquela posição, eu estava comprado na W do strike 143, eu estou vendido na W do strike 141 e zerou aquela put que era a semanal, né? Então, o que eu posso fazer? 146, esse cara aqui não vale muito, né? Então, eu posso até pagar um pouquinho para zerar ele. Então, eu vou lá e zero esse camarada aqui. Show de bola. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso bater uma slide aqui em cima. Eu posso vender uma W na linha do dinheiro, 146. Eu não botei as quantidades agora para ficar até mais fácil nosso entendimento. Vou comprar aqui uma W do strike 148 e para pagar essa conta, que é uma trava dentro do dinheiro, né? Eu vou lá e vendo uma W do strike 144 aqui. Olha que bacana, eu montei um Condor. Essa posição aqui não tem risco, mas justamente por conta dessa put aqui. Numa queda, o que acontece? Aqui eu recebo R$2 nessa trava e nessa trava aqui eu tenho que pagar 1. Na queda eu ganho R$1 ainda. Se ficar lateral entre 144 e 146, eu recebo R$2. Se o mercado subir, é bem verdade que eu saio no 0 a 0 aqui, mas teria que ser uma alta acima de 148, porque até o 148 eu estou ganhando grana. E quem já assiste os vídeos no canal sabe muito bem que eu poderia montar outra posição aqui junto, né? Eu poderia fazer assim, eu poderia, em vez de comprar essa W, eu poderia montar usando uma X. Aí vira uma slide temporal, na alta eu ganho esse camarada aqui. Olha quantas coisas eu consigo integrar nessa posição. E uma coisa bacana, né? Digamos que subiu, né? Então eu estava posicionado da seguinte forma, eu estava comprado na W do strike 143 e vendido na W do strike 141. Show de bola. Aí o mercado subiu, eu zerei esse camarada aqui e bati a slide. Fui lá e vendi a W do strike 144, vendi a W do 146 e comprei lá a X do strike 148, a nossa slide temporal, né? Como a gente fez agora na última simulação. Importante, né? Isso aqui eu tenho que fazer com uma certa distância para o vencimento. Por isso que a gente tem essa vantagem. Quando virou pós-semanal, eu posso fazer muita coisa. E outra coisa, se o meu viés for lateralidade, alta, moderada, ou até uma quedinha moderada, o que me impede de tomar outro risco? Porque nessa posição aqui, eu até tenho risco, porque a put, numa queda muito forte, pode não ter o seu valor intrínseco cheio. Mas aqui o meu risco é muito controlado. É quase, olha, é ínfimo esse risco aqui. O que eu posso fazer, então? Eu posso ir lá e comprar uma X 148. Eu falei que esse vídeo era mais complexo, né? 148. Vender uma X 146. E para pagar a conta, eu posso vender aqui uma W 146 aqui, digamos, né? Se estivesse na linha do dinheiro, W1. Eu posso fazer outro booster leão, esse aqui é um outro booster leão, integrado nesse cara, porque daí se ficar de lado, eu ganho dinheiro aqui e tenho rolagem semanal aqui. Se subir, as minhas curtas viram pó. Primeiro, na primeira semana, esse cara vira pó, já tenho mais uma trava para baixo, onde eu posso acumular mais posições em cima, e nesse cara aqui está no range ainda, não aconteceu nada, né? Subiu lá no mensal, esse cara vira pó, esse cara vira pó, esse cara vira pó, esse cara vira pó, e eu tenho duas put no 148 e uma no 146. Eu posso vender put ainda, que inclusive na queda eu vou ganhar grana. Vocês estão sacando isso aqui? Eu falei para vocês que esse vídeo aqui ia ser um vídeo um pouquinho mais complexo, mas por quê?
Porque eu tenho que entender que o básico tem que ser um degrau. Ele não pode ser um teto, eu não posso parar nisso. Então, Booster Leão, trava de débito dentro do dinheiro no mensal e venda de put no semanal para pagar. E qual que é a sacada? A sacada é fazer a trava de débito vendendo na linha do dinheiro e comprando dentro do dinheiro. Em BOVA, eu gosto de fazer com R$2 de distância. E aí eu vendo uma put no semanal para pagar essa conta na menor quantidade possível, porque esse é meu risco. Se a put curta virou pó, tem um monte de coisa que eu posso fazer. Eu posso integrar slide, posso bater booster aqui, desde que eu elimine a put mais fora do dinheiro. E se eu não quiser fazer isso, aquela trava já serve de colchão para mim. Se eu quero montar uma posição para alto, uma SIGO, qualquer coisa que eu queira montar para alto ou vender uma put para coletar prêmio, aquela trava está me segurando. Então isso torna muito mais confortável um manejo até de call, porque está subindo, eu tenho que montar posições duais, né? Tenho que montar alguma coisa dual na put, e aí eu tenho medo que o mercado caia. Eu fico, poxa, mas se o mercado cair, essa put vai ser mais complicada de manejar. E de fato isso é verdade. Só que quando eu tenho essas travas que sobraram do Booster Leão, fica muito confortável para mim. Lembrando que o risco dessa posição é na queda. Na queda eu tenho que responder pelas 700 put, nesse exemplo que eu vendi. E outra coisa interessante, se eu tenho call vendida, eu posso fazer essa estrutura, inclusive num percentual menor. Eu tenho 1000 call vendida, eu posso diminuir a mão, fazer metade dessa posição aqui do Booster Leão, porque se cair o meu calor na put é mais tranquilo e as calls ou vão virar pó ou vão dar uma boa rolagem. Então ela serve, inclusive, como uma operação para dualizar e para fazer manejo das minhas calls que estão dentro do dinheiro. Esse tipo de estrutura é para quem é mais avançado, é para quem é especialista no mercado de opções. E se você não é especialista no mercado de opções, aconselho fortemente que você olhe nosso link na descrição do curso de especialistas em opções, que é o top do top, com a melhor comunidade do mercado. Esse tipo de estrutura é melzinho na chupeta lá. Inclusive, em breve a gente vai ter uma aula aprofundando mais esse tipo de estratégia, porque sim, daqui tem muitas variações e muitas técnicas a mais para faturar no mercado. Então, qual a vantagem dessa estrutura? Lateralidade alta, moderada ou queda moderada. Uma alta forte, ela vai virar pó. Como eu montei a zero custo, está tudo certo. Uma queda forte eu respondo pelas put, então eu tenho que ter bastante noção do gerenciamento de risco. E uma lateralidade, que o nosso mercado tende a pelo menos parar em momentos laterais, ela fica bacana pra caramba, porque eu posso desmontar e colocar no bolso, ou eu posso ir fazendo renda semanal. Ela não é uma estrutura inteligente. Então lembra aquele nosso acordo? Se esse conteúdo agregou, se aumentou a caixinha de ferramentas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que a gente coloca aqui toda semana. No mais, excelentes trades, obrigado por sua audiência até aqui e até o próximo vídeo.